Uma série de coisas que acontecem com a nossa família, desporto e educação. Nós teríamos uma dificuldade muito maior de ter isso, as complexidades de ter tudo que envolve esse processo. Olá, meu futuro vizinho, minha futura vizinha, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. E hoje estamos aqui no Laguna, o campo de golfe Milênio, para falar para vocês uma série de coisas que acontecem com a nossa família, as oportunidades que nós temos aqui, principalmente na parte de desporto e educação da nossa filha e as facilidades, também que se deslocar para um canto para o outro. Como vocês vão ver aí que a Thay vai contar sobre a experiência dela, que a agenda dela é toda voltada para isso, né, Thay? É isso aí, vou mostrar para compartilhar com vocês um pouquinho do nosso dia a dia. No nosso dia a dia, a gente quer mostrar, as pessoas pedem muito, mostra o dia a dia de vocês. É corrido e às vezes não dá para gravar, mas vem com a gente, logo depois da vinheta. Não é, meu pai é cabeludo, nem é nada. Você que caiu de paraquedas nesse canal, eu sou Henrique Shoa. Eu sou a Thay Shoa. E nós vivemos aqui no Algarve 4 anos e anteriormente nós tínhamos morado no centro-norte, na cidade de... Nós morávamos em Viseu, uma cidade belíssima. Tem uma playlist enorme de vídeos para quem quiser conhecer. Nós indicamos, super indicamos. Sugerimos quem quiser ir morar. Renascimento foi em Viseu, que nós chegamos em Portugal em 2018 e foi na cidade de Viseu que nós vivemos belíssimos 2 anos e meio, não é isso? Isso. E temos uma filha de 10 anos. E é o motivo de nós estarmos aqui nesse campo de golfe hoje. Explica um pouco, Thay. Então, hoje, sábado de outono, dia 23 de novembro, hoje nós ficaremos aqui por 2 horas, cerca de 2 horas. O normal é 1 hora, que é a aula de golfe dela, todos os sábados em Vila Moura, cerca de uns 50 minutos, né, amor? 45, mais ou menos, por aí. Minutos de Portimão, de onde nós moramos. Mas hoje especial chama-se uma clínica de golfe. Veio uma jogadora profissional da Finlândia para dar uma dica profissional só para as meninas. Hoje vai ter aula normal para os meninos, mas as meninas vão ficar 2 horas com esta profissional. Então chama-se clínica de golfe para incentivar, né, para explicar mais o esporte para as meninas. A Amy estava ali com os olhinhos brilhando. Porque aí começa a mostrar que tem mulheres e bem-sucedidas, mulheres que participam de campeonatos. Então é uma dinâmica bem interessante. Você que não segue lá no Instagram, as pessoas do Instagram, quem nos segue no Instagram já sabe de tudo isso, porque esse vídeo está sendo gravado hoje, vamos editá-lo para colocar dias depois. E as pessoas que seguem no Instagram, no dia 23 mesmo, eles já estavam vendo tudo isso acontecendo. E assim como outras coisas do nosso dia a dia, a gente consegue mostrar muito mais rápido. Eu vou ao supermercado, mostro um produto, uma curiosidade. Eu vou consertar o carro, eu mostro uma outra coisa. Vamos num restaurante. Tem muitas dicas rápidas, indica mecânico, indica isso, aquilo, preços, vamos né? Num evento que não vai sair no YouTube, aquele evento, porque foi uma participação que nós fomos ali nos divertir. Às vezes é um evento de 5 dias, 4 dias, então lá pelo segundo dia a gente compartilha rápido lá no Instagram, e aí dá tempo de você que tá acompanhando lá no Instagram, então dá tempo de cabeludo vai até quando? Dá até amanhã, então você consegue ainda aproveitar, porque aqui é um vídeo mais elaborado, mais editado, com mais carinho ainda para você, então a gente demanda esse tempinho. Então, e a gente tenta fazer um vídeo por semana, e lá todos os dias tem novidade. Todos os dias tem conteúdo, que sempre a gente coloca para estar ajudando você de alguma forma. Vamos lá, quem não conhece nossa história, eu sou aposentado da Força Aérea Brasileira e a Thay... Eu sou piloto de avião, formada no Brasil. Vão perguntar, Thay, mas você não pilota aí em Portugal? Por enquanto, não, porque eu preciso converter a minha licença de piloto de avião do Brasil para a Europa. Então, o processo é um pouquinho complexo e é um projeto para o futuro. Sim, ainda irei voltar a pilotar. Está adormecido, mas o projeto está em andamento. Cada dia é uma construção. E nós temos uma filha de 10 anos, que chegou aqui com 4 anos de idade. Então, foi alfabetizada aqui, né? Então, ela começou a ter tudo isso. E as oportunidades, desde o começo, né, Thay? Nós conseguimos, logo de cara, colocar ela na piscina, na natação, lá em Viseu. Sim. E foi onde ela começou na natação. E hoje, como é que está esse processo de natação? É para contextualizar para vocês tudo que a Amy faz e o que proporciona. E talvez, em comparativo, nós teríamos uma dificuldade muito maior de ter isso no Brasil. Tá? De conseguir fazer essas coisas todas que nós vamos contar aqui e explicar um pouco desse processo. Então, a Amy faz natação desde os 4 anos de idade, fazia em Viseu. Agora nós já estamos aqui em Portimão.
Agora, ela passou para natação artística. Porque ela fez esse tempo todo, então faz as contas. Ela tem 6 anos em Portugal, então ela já por 5 anos fazia natação, até que no último ano, porque aqui os períodos letivos terminam no meio do ano, tá? Tanto de qualquer Tanto coisa. quanto de esporte, né, que é o esporte, e qualquer atividade para jovens, tudo começa em setembro. Então, considera-se As aulas começam em setembro. É porque por causa do ano letivo, então acompanha o ano letivo. Por causa né? do nosso verão. A natação, o golfe dela, então tudo acompanha o ano letivo. Quem não sabe, as grandes férias escolares aqui no meio do ano, então vai ser junho, julho, agosto, metade de junho, dependendo da série, né? Um pouco mais, um pouco menos, mas julho e agosto com certeza. E aí ela então, teve que mudar, né? Quando estava encerrando, né? Porque assim, lá no complexo que ela faz, que é o Portinado, que são as piscinas municipais de Portimão, piscinas, né? Eu falo como se tivesse muitas. É uma piscina bem grande e tem a de bebês, né? Então, a piscina municipal de Portimão, ela acompanha, ela fazia são 4 estilos, São né? os 4 estilos de nadação, tinha o crawl, tinha o peito, tinha tudo. Então, ela fazia normal, aprendeu a nadar, bem legal. E então, aí ela já ficava olhando que tinha um grupo de natação artística. E ela falava, mãe, quando eu sair daqui, eu não quero ir para a competição, porque aqui a piscina municipal, ele é muito profissional. Os meninos saem de lá para a competição e tudo mais. Ela foi dando uma opção. Ela já nadava 5 anos, já fazendo todos os 4 estilos, participava de torneiozinhos aqui locais e tal. Você, ou você agora vai para a equipe que vai participar mesmo de competições mais intensas, ou a natação artística. E aí ela optou, falou, mãe, eu quero fazer natação artística. Faz um teste para ver se a criança gosta mesmo, já tem afinidade com o estilo de natação artística. Fez, pronto, adorou. Então, só voltando um pouquinho, a natação comum, normal, posso dizer assim, ela fazia 3 vezes na semana. Começou com 2, Sim. O primeiro ano foi 2, depois foi para 3 e ficou mais um ano com 3 aulas por semana, aulas de 40 minutos. E agora são 4 vezes. A natação artística são 4 vezes, sendo que um dia é de ginásio. Ginásio é academia. Então, nossa, agora que a gente está se inteirando sobre a natação, a gente está vendo que é um esporte muito completo. São 2 horas na segunda, 2 horas na sexta, 1 hora na quarta e 1 hora na quinta. E 1 hora na quinta. Essa hora na quinta é só para alongamento, musculação, para as meninas se prepararem. Só que agora já vai chegar dia 7 de dezembro, já vai para um torneio, uma competição lá perto de Lisboa, né? Coruche é muito perto de Lisboa, mais de 200 e tantos quilômetros daqui. Isso, então tá na natação artística, tá gostando. Quanto é que paga? A natação artística eu pago 35 euros por mês. Certo. Fora o seguro, né? Se não me engano, foi uns 20 euros, que é anual. E a matrícula, acho que foi 13 euros. Pronto. Então, na questão de esporte, pela escola, o que ela faz de esporte na escola de educação física? Na escola, ela pratica vôlei, entrou para a equipe de vôlei. 2 horas por semana, né? 2 horas por semana, não faz mais 2, porque é no dia que tem aula de violoncelo. Teriam que ser 4 horas por semana de vôlei. Faz bicicleta, que ela falou que ela é bicicletista. Bicicletista, tem lá. Faz aula de bicicleta. Os meninos vão para a rua com as bicicletas e tudo, inclusive. Vão para a rua com bicicleta. Tem aula de educação física. Esse vôlei não está ainda na educação física, ele é só mais esporte. Tem surf, mas ela não faz porque não tem tempo. Não tem tempo. Que dá no dia de outras atividades Querendo dela. desporto, ela faz música, então ela tem as aulas de violoncelo nas quartas-feiras e tem uma série de outras coisas que não consegue encaixar no horário. Não consegue encaixar. Na agenda. De atividade de desporto, pela escola, é isso que ela faz. Certo. E o golfe? O golfe é aos sábados. Fora é o golfe. Que todo sábado nós estamos aqui e ela disse que até hoje vindo no carro, um comentário interessante, que ela falou, eu não achava que era um desporto, achava que era uma brincadeira familiar, que ficavam no mini golfe, alguma coisa, quando era menor. Eu tenho uns videozinhos que ela bem, né, não sabendo nem pegar no taco direito, então quando ela vê hoje, que o Google lembra, aí ela começa
Se analisar, ela se julga, nossa, como eu pegava no taco, que agora ela está aprendendo as técnicas, né? Então, essa questão do desporto aqui é muito forte, porque, primeiro, são cidades pequenas, onde você consegue um contato de estar numa praia fazendo surf, fazendo vela, tem várias modalidades de vela lá em Portimão, por ter um clube naval. Tem muitas opções de esporte. Quando a gente passa, tem as meninas, né, na canoagem. Na canoagem, tem todo sábado, né? Vem aquele monte de sempre gente. vê os meninos na canoagem passando. Você tem quadras de tênis e clube de tênis. Nós temos ginásios esportivos, onde tem o hóquei sobre patins, né? Nós já fomos a campeonatos e vimos campeonatos. Sim, isso que a gente está falando, essa estrutura tem lá em Portimão. Sim, tem o skate, tem pistas de skate. Então, uma cidade de 60 mil habitantes, onde proporciona a questão do esporte de uma forma bem interessante. Tem muitas opções. Incentivam. Aí, você vai perguntar isso pra gente, mas tem campos de golfe lá próximo de vocês moram? Vocês falaram que é longe. Por que vocês vão para Vila Moura? Bem, nós fomos apresentados aqui, foi uma feliz coincidência. Um casal de seguidores nos convidou para tomar aqui, exatamente aqui, onde nós estamos conversando com vocês. Vamos conversar, que meu filho faz aula de golfe. Nós viemos, o filho dele tem 10 anos, nós não conhecíamos esse mundo, né? E ela falou que ele faz aula de golfe. Nós viemos e ele ficou brincando com a Amy bem aqui ao lado. No putt. Putt é só um espacinho que eles ficam tacando as tacadas curtas, tem uns buracos. E a Amy gostou. Saí daqui, mãe, eu quero fazer golfe. Foi o único campo de golfe que nós conhecemos. Sim. Me formei, vi tudo como é que era, valores e tudo mais. Aí eu disse, tá, vamos colocar aqui. E todo sábado é nossa obrigação trazê-la para cá e uma obrigação gostosa que nos dá prazer, para ela estar inserida num mundo melhor do que talvez ouvindo algumas músicas, uns estilos musicais que a gente não concorda muito. Sim. E tal. Em Portimão tem 3 campos de golfe em Portimão. Aí que eu queria chegar. Temos mais alguns campos de golfe na cidade vizinha, todas as cidades aqui. Nós temos mais de 40 campos de golfe aqui no Algarve, né? São 16 municípios e são mais de 40 campos de golfe. Tem em Portimão, mas a escola de golfe aqui do Clube Vila Moura, ela é muito conceituada. Ela é muito bem conceituada, né? Tem campeonatos sempre está sendo premiada, tem seus alunos, tem seus integrantes sendo premiados nos vários campeonatos pelo país afora. Então isso não é sacrifício para a gente. E aí vamos trazer para uma realidade anterior. Se eu estivesse no Brasil, eu teria que estar trabalhando ainda em uma expertise que eu tinha específica lá, numa empresa de táxi aéreo, coisa que eu trabalhei até depois que saí da Força Aérea, no tempo que eu estava pedindo visto para vir para cá, eu fiquei trabalhando numa empresa de táxi aéreo, na área operacional. E eu fui em SPAC Operações, então eu tinha uma expertise para poder trabalhar nessa área. A Thay teria que estar voando. Com o tempo, nós estamos há 6 anos aqui, talvez você já estivesse numa linha aérea, né? Ela trabalhava no executivo. E como é que seria na linha aérea? Eu estaria voando, ele estaria trabalhando em algum lugar, não teríamos esse tempo. Voando na linha aérea, como é que é? Não volta para casa todo dia? Não volta para casa todo dia, não teria esse tempo de estar levando a criança para esse tanto de atividade. Porque, conta aquele dia da quarta-feira, que é o dia mais intenso que você tem. Quarta-feira, para vocês terem uma ideia. Ela sai da aula às 16h15, que ela faz a bicicleta, que ela pediu para ficar na bicicleta, eu falei, então 16h15, terminaria 16h30. Como ela começa o violoncelo às 16h30, eu falei, filha, pede para o teu professor para te liberar às 16h15. Que, vou abrir um parênteses, essa é a vantagem de morar em uma pequena cidade com estrutura, com tudo que nós precisamos, com todas essas atividades que a Amy faz, e dá tempo de tudo. Olhem só o tempo. Ela sai 16h15, pego ela na porta da escola 16h15, chego no violoncelo 16h25, começa às 16h30 a aula. Termino o violoncelo 17h20, saio de lá, já levo para a natação artística, que começa ela tem que chegar lá uns 15 minutinhos antes. Começa às 18, né? Eu chego lá às 17. Não é que eu chego, não demora todo esse tempo, não. Eu chego com bem antecedência, ela faz o alongamento dela. Então, sai de uma atividade, sai da escola, leva para o violoncelo. Sai do violoncelo, leva para a natação artística.
Então, Dá tempo. Então, E nós, dá esses tudo dias que nós tempo. fomos para Lisboa, isso não daria nós tempo. até conversamos, assim, a gente caminhando na Lisboa, a gente vê aquele trânsito, aquele movimento, nós pensamos, amor, eu falei para ele, com tanto de atividade que a nossa filha faz, aqui não teria condição. Ainda fazer. mais, tem dias que ela sai exatamente, bem, segunda e sexta, que ela tem 2 horas de natação, ou seja, começa às 16, né? Ela já sai Tem que sempre sair bem sempre em cima, 5 minutos antes, alguma coisa nesse sentido. Então, a facilidade da cidade pequena e as oportunidades. Não pega o engarrafamento, eu já calculo, se tiver uma batida de carro, alguma coisa assim bem pontual, mas é tudo cronometrado, tudo certinho. Nós temos 2 carros, quando ele está com clientes, né, visitando imóveis, então estou para cá com a M, e assim a gente consegue fazer tudo isso com tempo e com qualidade. Com qualidade, é uma questão de uma diversidade de esportes que você tem para as crianças e para os adultos também, tá? Porque nós temos o ginásio esportivo, que tem atividades sênior lá, tem para todas as idades, ou seja, ficar dentro de casa sedentário, só se quiser. Você tem que procurar, você tem que se envolver. Outro dia você conheceu, né, um casal de seguidor nosso que fazia a faculdade sênior, que tinha várias atividades. Tem a universidade sênior, várias atividades, Eles foram desde em busca canto, disso. Foram se informar e descobriram que tem essa porção se de coisas. inseriram num contexto, sim, é isso aí, você tem que procurar. Então, se ficar em casa, meu Deus, eu não socializo, essa questão da socialização depende muito das suas habilidades, do que você quer, seja na religião, seja no esporte, seja em algum tipo de hobby que você vai tem. encontrar. Você vai encontrar, porque tem para tudo, tem coisas que a gente jamais imaginava. E você vai encontrar grupos de tênis, então, nossa, dança, salsa, né? Nós tivemos Outro dia tivemos uma grata surpresa de estar andando num dos bairros, uma das ruas de Alvor. Quem viu lá no Instagram viu que a gente compartilhou, fez um videozinho rápido. Uma pessoa lá de dentro gritou, ei, cabeludo! Conheceu ele pelo cabelo e falou, aí a gente entrou, vamos entrar. Um bar cubano. A gente sempre passava, já conhecíamos. Nunca tínhamos entrado nesse bar cubano. Nunca tínhamos entrado. Ele falou assim, daqui a meia hora, isso era 21 horas, né, amor? Ele falou, daqui a meia hora vai começar uma aula de salsa. Salsa? A gente olhou um pro outro, não sabíamos que tinha salsa. Era uma escola de dança de salsa. Em Portimão. O pessoal se reúne aquele dia. Infelizmente era o último dia que estava encerrando, que eles vão fazer uma reforma. Desse ano vão fazer uma reforma, só abre ano que vem novamente. E desses rios que tem lá vocês vão lá no Instagram dar uma olhada, nesse rios, vários outros amigos falam, eu não sabia que tinha isso em Portimão. Que a gente recebeu de mensagem, viu? Salsa, eu adoro salsa, eu sou expert em salsa. Tem gente que se revelou que eu não sabia que nem que dançava salsa. Mas tudo bem. E tá aí, então cada um tudo acha. E já tinha esse grupo pronto para lá, né? É um grupo que foi para lá com um professor cheio de gente, um ambiente super agradável. Eles devem ir para outros lugares também. Sim. Então cada um vai achar, né, mano? Então vai encontrar. Tá, vamos dar uma voltinha ali para conversar um pouquinho mais com vocês. As meninas estão andando lá para outra parte do campo de golfe, que eu queria até... vocês não vão conseguir ver mesmo, que a gente puxa no zoom, que é muito distante, muito distante. Vou ver se eu consigo pegar mais imagens. Vou botar de B-roll aí. Que é um campo enorme, esse campo aqui, em Vila Moura, que é um dos lugares mais fantásticos que nós temos aqui no Algarve. A maior marina de Portugal, com cerca de 800 vagas para barcos e com muitas atividades. Interessante. É um lugar que eu moraria, eu considero bastante vir morar em Vila Moura no futuro, quem sabe, né? Depende de algumas nuances, vamos ver quando a Amy estiver para uma faculdade, sei lá para onde. Tem escola internacional, muito bem conceituada, muito bem conceituada. Difícil achar vaga, porque é a 7ª melhor escola do país, no último ranking que saiu. Aí vão falar quem já tentou vaga lá, mas vocês falam, cabeludo, mas chegou lá não tem vaga, aí é outro problema. Eu estou informando que tem. Tem, 7ª Eu não estou dizendo, vai lá que vai ter vaga. Aí 7ª melhor escola do país. No ranking. No ranking está aqui em Vila Moura, que é a Escola Internacional de Vila Moura. Então está aqui no Algarve. Essa diversidade, essa beleza, que até vira aqui um campo desse. Pega uma paz, né? Um ar. Paz desse lugar. Uma cultura. Eu canto bem? Muito, muito bem. Vai desmonetizar o vídeo. Gente, para mostrar, e eu digo, essa questão do golfe é bem acessível, tá? Eu não vou falar preços aqui, mas é bem acessível. Então você consegue proporcionar ao seu filho várias coisas que o meu pai, tadinho, por mais que ele quisesse, ele não ia conseguir proporcionar. Não.
E... Outro dia eu estava falando de castigo, caso ela não tirasse notas boas, que ia tirar de atividade, ia começar pelas atividades, né? Aí ela falou assim, mãe, tu ficava de castigo? Eu falei, direto. Mas e o que a tua mãe te tirava? Eu falei, não, minha filha, eu não tinha golfe, eu não tinha natação artística, então ela me proibia de brincar na rua com os amigos, né? Não tinha como era o seu videogame, castigo? né? Comenta aí pra gente, como era o seu castigo? Qual era o seu castigo? Eu falei pra Tirava ela, o que de você? tirava o quê? Eu falei, ela me proibia de Eu brincar era na rua. bonzinho, nunca fiquei de castigo. Não é porque eu era bonzinho, era por causa de notas, questão de notas. Mas eu não era bonzinho também nisso. Eu nunca fui um aluno medíocre, não. Eu era acima da média, ainda bem. Então, essa facilidade que você... E a gente fala, né, também. Eu respeito quem volta, quem toma uma atitude de voltar por vários motivos, existem N motivos, mas por motivos fúteis, eu acho uma tremenda de uma sacanagem com o filho a pessoa voltar depois de ter uma estrutura dessa, porque... Você viver uma experiência que você consegue dar para o seu filho, se todas essas depender de oportunidades. você, né? Depender de você. Porque não depende da criança de 10 anos, depende de nós. Então, quando ela tiver 18 anos, se ela não quiser fazer porra nenhuma, aí o problema já é dela. Aí o problema já é dela, porque nós fizemos a nossa parte. Eu vou botar minha cabeça no travesseiro, poxa, eu fiz o que eu pude. Tá? E agora eu vou viver a minha vida. Se eu quero ir para Trancoso, ficar lá, sem fazer porcaria nenhuma, aí é outro departamento. Eu não posso fazer isso hoje com ela, porque ela não consegue tomar a decisão sozinha de fazer algo pela vida dela. Sim. Então, voltar, por saudade do cachorrinho, por saudade da cachaça, por saudade da comida, é muito fútil. Mas é pronto, é isso aí para dizer as oportunidades. Queremos compartilhar com vocês, e tá até um norte, posso fazer isso com meu filho, né? Essa é a nossa experiência, a nossa vivência que a gente está compartilhando para tentar ajudar você de alguma Mostrar forma. o leque de oportunidades, né? De Exatamente. possibilidades que você tem. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, deixe seu comentário. Compartilha, tá? Compartilha para que chegou outra até que pessoa... não é inscrito, covardia, porque a gente faz um monte de vídeo, dá um trabalho tanto gostoso. Carinho para ajudar trabalho. você. E você não é inscrito, não paga nada, né, gente? Se inscreve. Muito obrigada porque ficou. E até a próxima. Tchau, tchau.